Boa noite, mais um programa Direito em Pauta. Hoje foi corrido. Estamos começando o 7º programa Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News. É um projeto que vem sendo desenvolvido toda quarta-feira às 19 horas. E a gente vai ter a honra de receber hoje a doutora Carmen Dora, de Freitas Ferreira. Ela já está aí, eu já vou convidá-la para entrar. E esse programa hoje nós vamos tratar do racismo e seus efeitos. Eu vou já chamá-la, estamos aguardando só as pessoas entrarem, já vou chamá-la para que a gente possa iniciar o nosso programa de hoje, a nossa live de hoje. Gabriel, a Beth, as pessoas que já entraram aí, Hélida, Fernanda, muito bem-vindos. Estamos aguardando a conexão com a doutora Carmen Dora. Carmen Dora é uma querida que fala muito bem do assunto. Ela logo, logo vai nos prestigiar aí. Doutora Carmen Dora, que honra, que prazer, que alegria recebê-la. Sabe que eu sou seu fã de muitos anos, Opa. desde a época da OAB. Bem-vinda, boa noite. Oi, então faz Tudo bem? tempo, hein? É Olha, verdade. a honra é toda minha, a alegria é toda minha. E eu fico assim emocionada de ver o trabalho que você faz, que os nossos colegas fazem, de ver a importância que tem o direito na formação de opinião e na conscientização para que a dignidade humana seja preservada. Que Obrigado, bom. Constantino. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma rápida apresentação da senhora. Eu acho que a principal qualidade é o quão a senhora é preparada para ser advogada, o quão a senhora é preparada para falar do assunto racismo e das suas consequências, e o quão a senhora é uma pessoa digna de muito respeito. Mas vamos lá, eu vou Obrigada. abreviar o seu currículo para que a gente possa entrar no nosso tema. Doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira é advogada, graduada em Serviço Social e Direito pela FMU. Trabalhou por 28 anos no TRT de São Paulo. Militante na área de Direito do Trabalho desde 1996. Conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo por 2 triênios. Possui em seu currículo vários prêmios e homenagens oficiais. Também integra o Coral Resistência Negra. É uma das maiores autoridades na defesa da igualdade racial no Brasil. Doutora Dora, eu normalmente começo as lives trazendo alguns números do assunto que a gente vai falar, até para colocar as pessoas que estão nos assistindo a par do que a gente vai falar e do que isso representa. Então, eu queria trazer alguns números, depois já vou lhe passar a palavra. Pois não. A população negra nos Estados Unidos representa 12%. No Brasil, a população negra já está em torno de 56%. Por isso, nós somos o maior país negro fora da África. Os negros são minoria nos espaços de decisão. Ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Apenas 29%. Entre os 10% dos brasileiros com menor renda mensal, 75% deles são negros. Ou seja, dos 10% mais pobres, 75% desses 10% são negros. Uma pessoa negra tem 2 vezes 7 mais vezes chance de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. São números que impressionam. Segundo o IPEA, o rendimento médio mensal de um branco é em torno de 1.780. Do negro é quase a metade do valor, R$ 1.012.
89%, o que mais me impressionou é que assim, 89% dos brasileiros admitem que existe preconceito de cor, mas ao mesmo tempo 90% deles se identificam como não racistas. Quer dizer, essa conta não fecha, né? Porque quem são os racistas? Se 90% reconhece, 89% reconhece que tem preconceito, mas 90% diz que não é racista, a conta não fecha, né? Outro dado interessante diz respeito às mães de filhos brancos. 71%, segundo dados do SUS, 71% das mães de filhos brancos fizeram mais de 7 consultas de pré-natal. Com relação às mães de filhos pretos e pardo, esses mesmos exames foram feitos apenas por 28% das mulheres. Já demonstra que a gente não tem o mesmo acesso à saúde nem no SUS. E aí eu queria continuar, estou lendo aqui, gente, os dados, só fazendo mais umas considerações e aí já lhe passando a palavra. Eu queria começar reconhecendo da minha dificuldade de tratar desse assunto, por 2 motivos. Primeiro, pela falta de conhecimento, não ser um estudioso aprofundado do assunto, e segundo, por ser branco. Pelo fato de ser branco, doutora Carmen, eu não sofro na pele. Então, a gente falar do que o outro sente, me parece até cômodo demais, né? Eu falar, mas quem sente são vocês, os negros, que sentem na pele o preconceito diário, o preconceito que se reverte em ações policiais, em dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, eu me sinto até, de certa forma, incapaz de tratar do assunto, mas me coloco inteiramente à disposição para discuti-lo em qualquer momento, em qualquer ambiente, com um único objetivo. Se dessa live, se dessa nossa defesa do nosso assunto, a gente conseguir mudar uma única pessoa, que passe a ser um militante da defesa dessa igualdade racial, eu acho que a gente já se dá por satisfeito. Tem 2 frases que eu gosto bastante, eu vou finalizar e lhe passar a palavra. Numa sociedade racista, não adianta não ser racista. Nós devemos ser antirracistas. E a segunda frase é que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça para a justiça em todo lugar. Eu acho que essas 2 frases me fazem finalizar essa minha introdução, lhe passar a palavra, mais uma vez agradecendo, e eu pretendo fazer hoje um bate-papo diferente. Como eu sei que a senhora tem muito para oferecer para todos nós, eu vou deixá-la completamente à vontade para tratar dos assuntos e fazer o mínimo de interferência possível. Vamos bater um papo, mas eu queria deixá-la completamente à vontade para fazer seus esclarecimentos iniciais e tocar a nossa live. Obrigado. Posso Imagina. Começar? Bom, então... Por favor, falei bastante, né? Não, fez uma excelente introdução, tocou em pontos relevantes, que são realmente aqueles que nos preocupam e que faz com que nós lutemos para melhorá-los a cada dia. Eu acrescento às frases que você disse, mais uma, de Rui Barbosa. Justiça injusta, outra não é, se não manifesta injustiça. Agora, Perfeito. Podem me perguntar o que isso tem a ver com o nosso assunto. Tem a ver que 80% das pessoas dizem que não são racistas e 90% diz que existe racismo, se não me engano, dos números que você trouxe. Já está aí uma contradição muito grande, porque as pessoas não admitem o racismo. E, infelizmente, vige entre nós o racismo estrutural ou institucional, que significa o seguinte: há a prática discriminatória, mas quando você questiona, o agressor sempre diz: não, eu só estava brincando, não é bem isso. Ou então ele usa do poder coercitivo, do poder de força, do poder
de autoridade para extravasar todo o seu ódio contra a comunidade, contra a sociedade negra. Corroborando isso, você trouxe os números de violência da polícia contra a sociedade negra. E todos os dias nós podemos verificar no Facebook, nos jornais televisivos, nas revistas, nas conversas, o quanto os jovens negros, principalmente, têm sido alvo de injustiça, alvo de prisões injustas, né? E não acontece nada. Aparentemente não acontece nada. Então, há uma necessidade urgente de que haja uma conscientização maior do poder constituído, do Estado no seu sentido amplo, no sentido de capacitar esses agentes públicos, esses agentes da segurança pública, de que não é possível você emitir juízos equivocados para as pessoas somente por conta da cor da pele. Porque o que nós presenciamos atualmente, basta ser negro e você já é suspeito. É que me faz lembrar o caso daquele dentista, o Flávio Santana. Ele foi morto porque ele estava num carro bom, último tipo, e a polícia, quando viu que era um negro dirigindo, achou que não podia ser. E ele foi assassinado, e depois, em razão de muita pressão, de muita união do movimento negro, se conseguiu o julgamento justo, porque a cena do crime foi toda alterada. Aí os policiais disseram que ele estava armado, que teria tentado ferir a equipe, mas o que se constatou depois é que tudo aquilo foi plantado, ele não estava armado nada, não tinha nenhuma arma, ele era um dentista, só que ele era negro e estava num carro bom. Foi isso que acabou provocando a morte dele. E outros a gente tem visto recentemente, aquele músico, né, morto por 70 tiros, porque a polícia estava de olho num carro que era parecido com o dele. Então, eles viram um carro parecido, o negro dirigindo, então nem se para, não se pensa, será que é mesmo, será que não é? Porque até no direito penal vige o princípio de que, na dúvida, julgue-se inocente. Só que este princípio jurídico não vale para a população negra. Então, nós, diante disso, nós verificamos que há uma reparação histórica enorme a ser feita pelo Estado constituído, porque essa disparidade acontece desde o 14 de maio de 1888. É relevante frisar que negros e negras nasceram livres, eles foram tornados escravos, e eles nunca se conformaram em ser escravos, tanto que sempre lutaram pela sua liberdade, sempre tentaram fugir, sempre se revoltaram, e por conta disso eram chicoteados, eram mortos, eram mutilados. Todos aprendem isso na escola, mas existe uma verdade que a história não conta, porque o que ficou foi a versão do opressor. Nesse estudo, nós verificamos que, mesmo diante de todo aquele sacrifício, essa população negra nunca perdeu a fé, sempre acreditou que um dia o Criador ia livrá-los desse infortúnio. Nós temos umas melodias que chamamos de negro espírito ou de blues, né, que são maravilhosas, que todos gostam, mas que têm uma história. Os negros, enquanto trabalhavam de sol a sol, não tinha lei trabalhista, não tinha direito nenhum para eles, e isso, de certa forma, repercute até os dias de hoje, eles sempre louvavam o Criador. Louvavam pela vida, pelo sol, pela pouca comida que tinham, mas sempre louvavam. E transformaram isso em melodias. E até uma delas, muito tradicional e uma das mais bonitas, é Let Us Break Together. De joelhos, partamos nosso pão. E no finalzinho, se der, e você me der uma canja, eu canto um pedacinho. Será um prazer. Era uma forma de louvar a Deus e de não perder a esperança para que eles pudessem sobreviver àquela maldade toda. Veja, a capoeira, né, que atualmente dizem o quê? Falam que é um esporte, tudo que a academia quer ter capoeira, todo mundo quer ser capoeirista, mas a origem da capoeira
é africana. Os negros não tinham armas. De alguma forma, eles precisavam se defender. Então, eles se exercitavam. E esse exercício que eles faziam eram esses golpes da capoeira que existem. Tanto que tem um que chama mortal, que se o capoeirista der aquele golpe, põe a pessoa, mata. Então, a forma que os negros tinham para a defesa era essa. Só que quando os senhores questionavam, eles diziam que estavam apenas se exercitando, ou que estavam dançando, diziam que estavam dançando. Então, não havia uma punição, porque a capoeira parecia uma dança. Né? Isso faz parte da história, que pode ser mais aprofundada num outro momento, até com pessoas mais voltadas para essa prática da capoeira, que agora virou um esporte favorito, né? E que tentam se assenhorear, assim como tentam se assenhorear também na nossa feijoada. A capoeira foi elevada a patrimônio da humanidade faz uns 3 anos. E a nossa feijoada, que todos dizem assim, é um prato típico de São Paulo. Não, ela é resquício da escravidão, porque os negros não tinham direito à alimentação. Então, as partes nobres do boi eram usadas para fazer a comida na casa grande. E o que não era aproveitado, o patrão mandava jogar fora. Mas como eles não tinham o que comer, eles temperavam muito bem, porque cuidavam da horta, muito tempero, e cozinhavam tudo aquilo junto, e com feijão, que era o que tinha, e comiam. Então era aquele cheiro maravilhoso que os senhores falavam, mas o que esses negros têm que faz essa comida que fica cheirando assim? Era a feijoada, né? Que transcendeu no século, que transcende e que está aí, que todos nós gostamos e que ninguém pergunta como que ela apareceu. Mas foi assim. Bom, isso faz parte da história e faz parte dessa nossa conversa de hoje, né? Claro. Essas questões discriminatórias, elas sempre suscitam indagações, mas em todas as circunstâncias é de rigor a apuração dos fatos para uma subsequente aplicação da lei como agente corretivo para punir essas violências, né? Porque o nosso ordenamento jurídico, ele procura, o legislador, quando compilou as leis, quando compilou a nossa Constituição, ele procurou garantir direitos mínimos para que o indivíduo possa sobreviver em sociedade. Então, desde o 14 de maio de 1888, a população negra ficou à margem. E ficou à margem porque, quando foi dito está fim da escravidão, revogam-se as disposições em contrário, não foi pensado em nenhuma recompensa para aquela população, que era mais de 1.700.000 pessoas, que foi colocada em disponibilidade, mas sem direito à terra, sem direito a dinheiro, sem direito a estudo, sem direito a nada. Uhum. Os que tinham mais de 60 anos ficaram jogados aí à sua sorte, o mercado de trabalho não comportava lugar para todos, então houve muita gente na rua, e as autoridades, então, da época começaram a dizer que tinha muitas pessoas desocupadas, muitos vagabundos na rua, e que isso tinha que ser proibido. Criou-se a lei da vadiagem, que foi revogada há pouco tempo, acho que uns 20 ou 30 anos, que eu lembro, quando eu era criança, se falava muito na lei da vadiagem, falava assim, negro não pode ficar na rua depois das 22 horas, porque a polícia prende. E realmente, se negro estivesse na rua após as 22 horas, tinha que estar com a sua carteira de trabalho assinada, porque se fosse parado numa blitz e não tivesse com carteira, era enquadrado como vagabundo e era preso. Mas, nesse sentido, a coisa piorou, né? Porque a gente tem visto hoje que naquela época prendia, hoje mata, né? Infelizmente, hoje mata, e tudo isso é a certeza da impunidade. Mas todos nós que somos agentes transformadores de opinião e que formamos a resistência positiva em movimento, nós estamos atentos. Então, todas as vezes que acontece algo mais grave que vem ao conhecimento de todos, como tem acontecido agora, veja o caso George Floyd, o caso do menino Miguel, né? O caso do outro menino assassinado dentro de casa. Quer dizer, tá uma coisa, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Agora, as barreiras do racismo, das discriminações e preconceitos são invisíveis, de tal forma que as exclusões são praticadas de maneira velada
e outras vezes escancaradamente. Então, a cada vez que nós interferimos, você está sendo racista, esse comportamento não pode ser aceito. Quando o agressor sente que há um enfrentamento, ele diz assim, ou ele diz, eu sou mesmo, não gosto mesmo de preto, sou racista mesmo. Ou então ele diz assim, eu só estava brincando. A gente nem pode brincar, tudo agora é racismo, vocês ficam com mimimi. Ou então, eu não sabia, desculpa, foi sem querer. São sempre essas desculpas, né, que se apresentam. Então, essa violência racial, ela sempre é imposta com uma certa sutileza. Agora, veja, quando a questão chega ao judiciário, o que acontece? O nosso judiciário é majoritariamente branco. E, em sendo majoritário, todos os que o compõem e que têm poder de decisão e de autoridade não sofrem discriminações. O juiz, por exemplo, o promotor, quando eles chegam em qualquer lugar, seja um lugar mais refinado, seja um lugar mais simples, ele já é identificado como uma autoridade. Não é ele que diz eu sou autoridade, mas a postura dele, a forma de falar, já faz com que as pessoas que estão à volta digam é uma autoridade. Então, ainda que pensem em fazer uma discriminação, não fazem, porque sabem que pode acontecer alguma coisa. Mas acontece, às vezes, do racista convicto, para ele não importa se é autoridade ou não, ele pratica discriminação e não quer nem saber. Eu até vi mais de um caso acontecido, né? Aconteceu com uma juíza do trabalho na Avenida Paulista, já faz um tempo isso. Ela se identificou como juíza e não acreditaram no que ela estava falando. Agora, veja, eu sou advogada. Por muitas vezes, tem certos lugares que eu vou e que eu mostro a minha carteira, e a pessoa pega a minha carteira, fica olhando, olha, vai lá dentro, pergunta, volta. Mas a senhora é advogada mesmo? Eu falo, sou, qual é o problema? E mais de uma vez, que deram a entender que meu documento seria falso, eu falei, vamos resolver isso agora, chama o 190. Te exemplifico com uma ação transitada em julgado, que eu sou a autora. Banco do Brasil, a agência de Osasco. Fui fazer o levantamento de um alvará em favor do cliente. Como o valor era alto, eu não ponho o valor alto na minha conta, transfiro direto para o cliente. Mas precisava ir ao banco para fazer a autorização. Então, eu tinha a minha bolsa, a minha pasta e a minha carteira em mãos. E a porta travou. E o vigilante disse para mim, a porta travou. Eu falei, sim, eu estou vendo. Por favor, chame a gerente. Ele continuou conversando como se nada estivesse acontecendo. Depois de uns 3 minutos, eu disse, você ouviu o que eu disse? Eu não tenho tempo todo para ficar aqui. Por favor, chame a gerente. Aí a gerente veio e já veio assim, com o dedo assim. Aqui a senhora não entra, a senhora não vai entrar, porque eu estou pensando na segurança do banco. Eu disse, eu sou advogada. Não quero saber quem a senhora é. Aqui a senhora não entra. Falei, entro, nem que seja com a polícia. Porque todas as pessoas estavam passando, gente, com pacote, com guarda-chuva, mas para mim a porta tinha travado e ela ainda falou desse jeito. Aí eu me afastei um pouquinho só da porta giratória, fiquei assim, trancando a passagem, liguei para a polícia e falei, olha, sou advogada, estou sendo impedida de cumprir uma ordem judicial no Banco do Brasil, preciso de apoio, por favor, não demore. 10 minutos, viatura na porta. Um policial ficou fazendo a segurança da viatura, o outro entrou, né? O problema da porta giratória? Eu falei, sim. Ele passou direto, a porta não travou para ele e ele estava armado. Se disse que quando você porta metais, a porta trava, tinha que travar para ele, né? Aí ele entrou e conversou e me chamou. Quando ele me chamou, o vigilante veio pondo a mão assim em mim para eu não entrar. Eu falei, você não encosta um dedinho em mim, porque isso vai custar os seus bens, a sua empresa, se você encostar em mim. E aí você imagina qual é a leitura que se faz. Uma mulher negra entrando no banco acompanhada da polícia e a viatura com a porta aberta lá fora esperando e o banco lotado. E eu tinha dito, eles falaram, a sua conta é daqui mesmo? A senhora é mesmo cliente do banco? Eu falei, sou. Teve uma hora que eu falei para o gerente, vem cá, fui lá na máquina do caixa eletrônico, pus o meu cartão e falei, tá vendo? Esse extrato é daqui. Minha conta é estilo. Agora que eu estou sabendo qual é o estilo que vocês usam para tratar os seus clientes. Não fui irônica. Porque diz que cliente estilo tem tratamento diferenciado. Então, eu vi bem como era o tratamento diferenciado.
Bom, e aí eu consegui o atendimento que eu precisava, mas eu não deixei por aí, não. Fui à delegacia de polícia, fiz o boletim, fiz Uhum. representação na corregedoria e entrei com o processo judicial e tive ganho de causa. E a defesa do banco foi a mesma que disseram para mim. Estávamos pensando na segurança do banco. Olha, mas só porque eu sou uma mulher negra, eu sou suspeita? Isso acontece diariamente com muita gente. E a gente, esta é uma forma de racismo estrutural. Porque eu cheguei, ou institucional, eu cheguei, estou com a minha carteira na mão, a minha pasta de advogado, quero passar, não posso. As outras pessoas estão passando e nada acontece. Por que que eu não posso entrar? Agora, o que acontece é que as pessoas ficam muito inseguras na hora de fazer um enfrentamento, porque tem medo, tem vergonha, porque ninguém quer servir de testemunha, que as pessoas acham, não, vai sobrar para mim, não sei o quê. E aí fica a falsa impressão de que não aconteceu nada. Ou então, quando fazem aí o boletim de ocorrência, quando chega no judiciário, o choque é tão grande que a pessoa não consegue descrever o que realmente aconteceu, como aconteceu. Que, o interrogatório, o juiz, o que aconteceu lá? A pessoa já está apavorada porque está no Poder Judiciário com toda aquela sua pompa, a pessoa acha que vai ser presa. Então ela fica assim, gagueja, não sabe contar a história direito, né? E daí, como é que vem a sentença? Não provou o alegado. Houve um mero desconforto. Agora, isso é também falta de interesse pelo estudo da causa. Porque se houvesse, por exemplo, uma obrigatoriedade de estudo das leis antirracismo, e se houvesse um trabalho permanente junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, nós teríamos um entendimento que se aproximaria mais, um pouco mais da realidade para proibir essas coisas. Mas não tem. Então, olha, a gente tem a Lei 14.187 de 2010, que é expressa no sentido de que todo aquele que praticar o racismo, seja pessoa física, seja empresa ou entidade pública, vão responder perante a lei. Se for uma repartição, uma entidade, ela pode até ser fechada. E quem aplica essa lei é a Secretaria da Justiça. Pouca gente sabe disso. É Né? verdade. Então, você está, por exemplo, no ponto de ônibus, você é discriminado. Se você conseguir saber o nome da pessoa, filma a ação ou conseguir uma testemunha, você pode entrar na justiça. Agora, às vezes, eu via muito também, enquanto eu era presidente da comissão, chegava muita demanda. E todas as que chegaram, eu procurava informar da maneira mais completa possível para não haver óbice. E mandei tudo para o Ministério Público, e o Ministério Público tomou as decisões. Mas Parabéns. chegava muita. Não, eu não deixava para lá, não, porque, olha, a nossa OAB, ela é uma entidade corporativa e institucional. E a sociedade deposita muita confiança na nossa ordem, né? Porque a ordem é a guardiã da Constituição do nosso ordenamento jurídico. E então a pessoa, quando não sabe o que fazer, ela procura a ordem. E a ordem se manifesta através das suas comissões. Então, enquanto eu fui presidente, foram mais de 2 gestões, tudo que chegou lá, nada ficou parado. Tem, inclusive, um processo ainda em andamento de um rapaz negro, estudante de medicina. Eu só não vou dizer o nome aqui, porque ainda não transitou em julgado, mas eu espero que haja, sim, uma condenação. O preletor falou para ele que ele não tinha perfil para ser médico, porque ele trabalhava, de dia ele ia para a faculdade, e à noite ele trabalhava como auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, para ajudar a pagar a mensalidade. Toda a família se cotizou para pagar a faculdade para ele ser médico. Então o preletor dizia que, já que ele precisava trabalhar, que ele devia procurar outra coisa, que ele não servia para ser médico, e principalmente porque ele não tinha perfil. Ele falou, como é o perfil de médico? O perfil era a cor da pele. Então ele falou, não vou desistir. Até que chegou um ponto, o preletor mandava que ele fizesse trabalhos que ele já tinha feito, mandava ele interagir com alunos de anos inferiores ao dele, Uhum. não aceitava a ficha de presença dele, consignava a falta mesmo ele estando lá. E até que chegou um ponto que ele procurou a AB, porque ele estava a ponto de estourar com tanta perseguição. E o copo d'água foi que o preletor disse, eu reprovo a turma toda, mas não deixo você colar grau. Como é que pode uma coisa Que dessa? absurdo. Por
Qual era o problema? A cor da pele. Mas esse processo foi para o Ministério Público estudou, apresentou denúncia, o delegado reforçou, tá, no Fórum Criminal. Agora, é uma pena. Esse rapaz se formou médico. E o sonho dele era trabalhar num hospital conhecido aqui de São Paulo. E ele conseguiu esse sonho, mas o dia que ele deu o primeiro plantão, ele teve um mal súbito e morreu. Então a gente fica pensando, o racismo mata, porque ele podia ter se formado antes, se não fossem as exigências absurdas. Mas a família disse, meu filho não merecia isso, a mãe dele disse. E eu quero que se faça justiça. E o delegado que fez a instalação do inquérito disse, mas isso é um absurdo, e não há nenhum empecilho em que os representantes postulem em homenagem à memória do morto. Então, nós fizemos. Isso é trabalho da nossa comissão, e eu me sinto muito gratificada de saber que a coisa andou. Uma outra questão discriminatória, uma jovem negra, 25 anos, com seu filho recém-nascido, de 3 dias, presa numa delegacia de São Paulo, sentada no chão, em cima de um colchão, no lugar que não tinha nenhuma pia, não tinha nada, um bebê de 3 anos, de 3 anos não, de 3 dias. E eu conversei com o presidente da ordem na época, o doutor Marcos da Costa, e disse, doutor Marcos, isso é desrespeito à dignidade humana. Está sendo ofendido o direito da criança, o estatuto da criança e do adolescente. E todo mundo sabe que a mulher que tem um filho, um parto não é fácil. Então, como é que ela podia... eu não sei como ela aguentou ficar sentada com a perna cruzada, assim, cruzada não. Sabe quando a gente senta igual Buda? Ela estava assim na foto que apareceu. Mas se ela não podia se mexer, porque certamente ela ia sentir muita dor. E então, houve um habeas corpus produzido pela nossa entidade OAB, a nível institucional. Esse habeas corpus foi assinado pelo Dr. Marcos da Costa, por mim, o presidente da comissão da juventude e pela comissão da mulher advogada. E nós conseguimos libertar. E qual era o problema dessa moça? Ela foi presa porque estava com 3 gramas de maconha. 3, para uso dela. E aí a gente vê um cidadão com 1 tonelada, um avião cheio, mas que era filho de uma autoridade, e tudo bem. Que justiça é essa? Agora, se essa moça não fosse negra, ela teria passado por esse constrangimento? Certamente que não. Na sua explanação, dos dados que você colocou, você falou do SUS. Sim. O SUS, nós temos informações que não são poucas. O tratamento dado à gestante negra não é igual àquele que é dado para a gestante branca. O número de consultas é menor. O médico não chega nem perto. De lá da mesa dele, ele faz a receita e pronto. E na hora do parto, a anestesia é regulada. E qual é o argumento? Ah, vocês mulheres negras são fortes, então vocês aguentam. E isso aconteceu com uma colega nossa, presidente de comissão da OAB. Só não vou falar o nome também, porque eu não sei se ela gostaria que falasse. Mas ela falou isso pra gente. Que vale pra gente é o exemplo. Numa palestra. Ela foi uma das mulheres que, quando ela foi ter o filho, e ela é parda, o tom de pele dela não é tão escuro igual o meu. Falaram para ela que ela aguentava, porque a mulher negra não sente dor, resquício da escravidão. Então, é preciso mudar isso. Eu tomei a liberdade e fiz aqui alguns apontamentos de questões que eu achei assim, muito relevantes e que não podia ficar para trás, para não deixar perder até diante do pouco tempo que a gente tem, né? Claro. Mas, diante ainda dos números que você apresentou, como é que a gente classifica isso? Nós classificamos como a discriminação ocupacional, salarial e discriminação pela imagem. A discriminação ocupacional é a dificuldade de se colocar no mercado de trabalho naquelas profissões de maior complexidade e naqueles cargos de melhor remuneração. Porque se avalia por baixo, a pessoa é negra, então o estereótipo, será que ele é capaz? Será que ele pode? E quando o negro vence essa barreira e está disputando igualdade de condições, o salário dele é menor. E a lei trabalhista fala o quê? Para funções iguais? Pois não.
Você ia fazer uma parte? Não, não, eu só ia dizer que, só complementar, e sem querer interromper, me desculpe até, Hum, é que essa discriminação no ambiente de trabalho, na verdade, ela é tão grave que ela atinge os 3 pontos. Ela é pré-contratação, porque o negro é certo. discriminado na contratação, e às vezes indiretamente, porque assim, eu não discrimino o negro. Aí ele coloca lá que ele quer as 3 principais faculdades de São Paulo, que ele quer pelo menos uma ou duas línguas estrangeiras, e ele pede alguma experiência. Ou seja, de certa forma, ele já está discriminando, porque a gente sabe que a Sim, gente tem esse passado a recuperar e que já elimina boa parte dos negros dessa vaga. Aí, se passar por essa primeira discriminação, ele sofre discriminação no dia a dia dentro do contrato, é dos verdade. colegas, das Sim, brincadeiras e de tudo mais. E mais que verdade. isso, ele sofre discriminação na hora do desligamento. Ou seja, a discriminação atinge todo o elo da relação laboral. Ela é pré, ela é durante, ela é posterior. Eu só queria fazer essa observação porque isso me deixa muito indignado. E já aproveitando que eu interrompi, só agradecer algumas pessoas, a Carol, a Cleís, o Alessandro, toda a família Leonel, o Renato, a doutora Aparecida, juíza do trabalho, Maria Lúcia, Claudomiro, Ana Luísa, direto de Barcelona, Salvatore, Karina, Cristiano e família, a Fabi Chiara, a Cidinha, a Adriana, Felipe lá de Volta Redonda, Vinícius, pessoal todo de Cunha, pessoal do escritório, doutor Rui Cabral, doutor Ricardo Monteiro, Fábio Burim, doutor Ivani Maramante. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, vamos continuar, só para a gente tomar um fôlego, mas a senhora vinha falando da discriminação no contrato de trabalho e ia mostrar alguns dados. A Irene, doutora Então, Irene por Cardotti, que disse aí, conta, por conta desse seu à parte, eu também quero pontuar aqui, parabenizar a doutora Valdirene de Assis, tá aí, que eu já é ia a falar. coordenadora nacional do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da Segunda Região. Doutora Valdirene tem um trabalho magnífico e ela é uma das mentoras do Pacto de São Paulo pela integração de negros e negras no mercado de trabalho, do jovem negro no mercado de trabalho, por conta de todas essas disparidades que nós vivemos e desses apontamentos que você também fez. E eu tenho a honra e a satisfação de integrar a coordenação colegiada que discute esse trabalho lá no Ministério Público. Então, veja, aí dizer assim, mas a gente é tudo igual, o artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Quer dizer, a gente tem uma igualdade formal, mas não real. Aí dizem assim, mas com esse negócio de cota, discriminação ao contrário, para quê? Olha, para quê? Porque nós temos uma discriminação real que atinge a todos e que é velada. Mas voltando aqui, depois eu vejo se eu falo nisso aí, Só ia falar um a pouco das questão de cotas. discriminação salarial. Salários diferentes para o exercício de funções iguais, sem nenhuma distinção, mesmo chefe, é aqueles requisitos lá da equiparação salarial que está na CLT. Discriminação pela imagem. A mídia falada, escrita, estipulou qual é o padrão de beleza. Então, se você não tiver o padrão de beleza midiático, você está fora. Nosso Brasil é um país miscigenado. E então se convencionou que o padrão de beleza é a mulher alta, magra, de olhos claros, de cabelos claros. E quem não tem esse padrão? Está rejeitado. E as mulheres negras? Veja-se que ultimamente tem se falado muito na discriminação também no mundo da moda. As manequins negras, como elas são preteridas. E até a semana passada estava uma discussão muito forte no Facebook, porque uma das meninas resolveu falar o que acontecia com ela. Nós já sabíamos, a gente já sabe. Mas aí dizer assim, por que não reclama? Não reclama porque a pessoa quer preservar aquele local de emprego que ela conseguiu com muita dificuldade. E porque ela fica receosa de uma certa retaliação. Porque, infelizmente, o poder econômico ainda fala muito alto aqui. Mas os nossos direitos sociais e direitos trabalhistas elevados a nível constitucional não apadrinham o tratamento discriminatório com a intenção de exclusão. Toda discriminação é com a intenção de exclusão. E, a par disso, surgem
os assédios, inclusive, né? Porque quando admite a pessoa negra, a mulher negra, quando ela seja ela modelo, trabalha num grande escritório, numa grande empresa, sempre se procura fiscalizar muito de perto, mais do que os outros, para achar uma brecha para ver se dispensa aquele trabalhador. E aí a gente entra naquela questão do assédio moral, que o objetivo é a demissão por justa causa num prazo inferior a 1 ano. E isso é mais evidente quando a pessoa é negra. Bom, a nossa Constituição Federal, não posso deixar de falar nela, claro, que é a nossa lei magna, ela diz no seu preâmbulo. Nem sempre as pessoas se preocupam de ler o preâmbulo da Constituição. Lê os outros artigos, mas o preâmbulo não. Mas o preâmbulo, ele diz assim, que sob a proteção de Deus, os representantes do povo brasileiro reuniram-se em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, comprometida, pluralista e fundada na harmonia social da ordem interna e internacional, com a solução pacífica de conflitos. Então, a Constituição fala que uma das preocupações é a igualdade. E ela não fala igualdade de A, de B, de C, ela fala igualdade de todos. No sentido amplo. Ela não excepciona. Se ela não excepciona, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico, não estão contempladas nenhuma forma de discriminação. E nosso ordenamento jurídico também diz que a ninguém é lícito dizer que não conhece a lei. Não precisa ser advogado, mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E quando você tem o padrão do que é certo e do que é errado, quando existe uma atitude equivocada, uma atitude errada, a pessoa sabe que está errada. E também, aquela figura do direito penal, o exercício arbitrário das próprias razões, é a proibição da justiça própria. Mas o que é que a gente vê no dia a dia? Essas execuções sumárias. E eu tenho um caso concreto que meu cliente foi espancado aí numa estação de metrô, porque ele tinha dentro de um documento dele um alvará de soltura. Ele tinha sido condenado por furto, tinha cumprido a pena e, segundo a relação, o relatado nos autos e a documentação apresentada, quando ele disse que tinha esquecido essa bolsa com esse documento e que era importante para ele por causa do alvará de soltura, ele passou a sofrer cacetadas. E como ele não conhecia a estação onde ele estava, ele ficou correndo de um lado para o outro até que ele caiu, despencou de uma altura de 5 metros e se machucou, se arrebentou todo. Mas olha, o Estado já não havia punido? Que direito tinham aqueles vigilantes de punir novamente? E olha, eles são assim, vou usar o termo bem popular, são tão cara de pau, que na delegacia eles disseram que não bateram nele, só deram 2 borrachadas. 2? Será que foram só 2? O rapaz foi parar no pronto-socorro, ficou internado. Tem um laudo do Instituto Médico Legal dizendo que foi instrumento contundente, né? Com que ele foi agredido, que eram os cacetetes. Então, quer dizer, o cidadão, eles têm tanta certeza da impunidade que ele falou na polícia que só deu 2 borrachadas, mas não é para dar nenhuma. Porque, não que ele esteja defendendo, mas porque o nosso ordenamento jurídico diz que quando você sofre uma lesão, quando você sofre uma afronta, você tem que recorrer aos meios legais para a sua defesa. Porque senão nós vamos voltar ao tempo de Italião, olho por olho, dente por dente, a tempo da Idade da Pedra, que a lei do mais forte era que valia. Bom, mas o preconceito e a discriminação, como é que ele acontece, o que é que ele faz? O preconceito atua de uma forma sutil. Oi? Quais são os efeitos? Sim. Ele atua de forma sutil, bem insinuosa. Ele leva a pessoa a tomar como premissa aquilo que ela deseja que seja a conclusão. Então, o discriminador, ele fala com os outros, ele defende o ponto de vista dele como se ele tivesse certo. E ele faz isso tentando convencer o outro que deve agir da mesma forma para excluir. O discriminador faz isso.
o racista faz isso. Agora, a outra pessoa adere a esse conceito ou não. Se ela for uma racista também, ela também vai achar, você está certo. E vão começar a discriminar. Se ela achar que está errado, não, você não pode fazer isso. Isso é contra a lei, isso é contra a dignidade humana. Então, esse agressor encontrou uma oposição. E se mais pessoas fizerem oposição, ele vai ficar quieto, porque ele sabe que pode sofrer uma reprimenda. E essa reprimenda pode ser na área penal, né, que a pena aplicada vai ser mais drástica e, dependendo da gravidade do que foi feito, pode ter pena privativa de liberdade sem prejuízo de instituição de multa, ou na área civil, indenização. E o que mais a pessoa teme é ter que tirar o dinheiro do bolso. Então, se ela tiver que pagar uma indenização e for alta, aí dói. E é por isso também que eu defendo que as indenizações deveriam ter um valor mais elevado. Porque se tem um valor simplório, o agressor diz assim, mas é só isso. E ele continua fazendo do mesmo jeito. Mas se a indenização for de um valor alto, ele vai falar, estou tendo prejuízo, desse jeito minha empresa vai quebrar. Porque se ele recebe aí umas 3, 4 intimações, por exemplo, de 500 mil cada uma, de 1 milhão, como eu já vi, o cara tem que escolher, né? Ou ele vai fechar, ele vai quebrar, porque ele vai ter que despender desse numerário, e não, ele não vai poder dizer não quero pagar, porque tem a penhora online, né? O juízo dá o comando e manda bloquear. Então não adianta. Então, esse preconceituoso, ele se esconde atrás de uma fachada de neutralidade. É sempre uma pessoa que é tida como uma pessoa muito responsável, muito respeitosa, aquela pessoa que todo mundo fala assim, nossa, fulano, ele é essencial, ele é muito maravilhoso. Só que por trás disso tem essa atitude preconceituosa e discriminatória e que se ele sofre a reprimenda, ele vai tentar justificar, que não é bem assim, que ele está certo. O preconceito estabelece diferenças graves entre as pessoas, porque nega direitos fundamentais. É o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à segurança. Então, a pessoa, porque mora no lugar mais simplório, ela já é rejeitada se vai procurar um trabalho. Mora lá nos bairros assim mais distantes. Veja que eu até tenho essa matéria também, que um comandante da Polícia Militar disse que os policiais não tratam da mesma forma quem mora na Zona Sul e quem mora na Zona Norte. Mas todos não são iguais perante a lei? Por que tem que ser diferente? Sim. E tem também aqui arquivada comigo uma ordem racista lá em Campinas, do comando da polícia também naquela época, que era assim, estava havendo um arrastão nas casas mais pomposas, né? E disseram que era um grupo de rapazes. Então a ordem veio assim, que todo grupo de 5 pessoas negras ou pardas tinha que ser detido para investigação. Mas olha, ninguém falou como eram eles, disseram que eram 5 rapazes. Por que tinha que ser 5 negros? Isso deu uma confusão daquelas, isso veio parar também na nossa OAB, e houve também um expediente para o Ministério Público apurar o que aconteceu. Então, é o racismo institucional. Se você for perguntar, a pessoa diz assim, não, só estava cumprindo meu dever. Não estava cumprindo só o dever. Dentro dela já está enraizado aquela coisa de que negros são inferiores e devem ser tratados como pessoas inexistentes. Que, na realidade, a sociedade negra é inexistente diante de tanta arbitrariedade. Veja que negros e negras são consumidores, mas como são as propagandas nos comerciais? De carro, de sabonete, de roupa, de comida, como é que são? Quantos negros você vê nessa condição? E de tanto nós, operadores do direito, nós, participantes da militância, nos insurgimos, as televisões diminuíram um pouco aquele estereótipo de colocar negros sempre em funções subalternas, sempre sendo chicoteados, sempre naquela situação de escravos, que isso só reforça o sentimento do opressor. Diga. Mas isso fica claro que é o que eu diria, joga para a torcida, né? Porque, por exemplo, a questão das novelas. Aí a gente tem, sei lá, 80 atores e atrizes na novela, e aí, para tentar fugir desse estigma que realmente é um racismo velado, aí pega e coloca um negro para ser o juiz. Mas tem um negro e 78 outros atores e atrizes não negros nos outros papéis.
Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. É estrutural, é institucional e a gente tem uma dívida. Não digo eu, a sociedade tem uma Sim, a dívida. E sociedade, aí o até faz Estado. parte de algumas das perguntas. Como é que a gente repara essa dívida? O que fazer para que os meus filhos e os meus netos vivam numa sociedade mais igual? O que de efetivo? Porque não adianta quando matam lá daquela maneira brutal o George Floyd lá, todo mundo colocar no Instagram a mãozinha negra ou a tela negra e não sair disso. Então, assim, na prática, efetivamente, como é que a gente repara essa dívida histórica e que me parece que os brancos, eu me incluo porque eu sou branco e não sofro esse preconceito, não tomaram consciência que enquanto a gente não evoluir com relação à igualdade e ao racismo, a paz social não virá. Porque, assim, agredir ao negro é agredir ao branco indiretamente, e agredir o negro gera uma revolta que interfere em toda a sociedade. A minha maneira de ver é que enquanto a gente não tiver esse respeito e essa igualdade, a paz social não virá. Então, a pergunta é assim, como reparar? O que fazer? Quais as medidas que a gente pode tomar enquanto sociedade para mudar esse jogo? Para trazer simplesmente o que deveria acontecer desde sempre. Esse seria o meu questionamento. A gente está se aproximando do final. Eu queria não perder a sua palhinha, mas a gente tem ainda uns 6, 7 minutos e depois a senhora nos brinda aí para que a noite termine de uma maneira... Um assunto tão desgastante, tanta queimação. Pelo menos a sua linda voz vai tentar nos trazer um pouco de tranquilidade para que a gente consiga botar a cabeça no travesseiro e dormir. Então fica esse questionamento. Olha, a base de tudo é a educação e a cultura. Quando conseguimos mudar a cultura, nós mudamos a educação, mudamos a forma de pensar, nós conseguimos uma igualdade mais real. Desde a abolição, esses direitos para a inserção do negro não foram concedidos. Direito ao trabalho, direito ao estudo. Então, nós precisamos de mais pares iguais a nós, no judiciário, no Ministério Público, nas empresas, no comércio, em todos os lugares. Como você consegue isso? Através do estudo. Por isso vieram as políticas de cota, que são ações reparatórias necessárias, porque um grande número de jovens não conseguem um trabalho melhor, não conseguem chegar, porque não tem condições de estudar. Como você vai competir com alguém que tem o tempo todo livre para estudar, que tem 5 refeições por dia, com outro alguém que só tem uma refeição, só faz o almoço, trabalha do outro lado da cidade, leva 3 horas para chegar no serviço, 3 horas para voltar, estuda à noite, não tem muito tempo de dedicação. Essa pessoa pode conseguir entrar na universidade pública, na Universidade de São Paulo, mas é difícil. Agora, se essa pessoa tiver uma estrutura para estudar, ela vai romper essa barreira da exclusão. É necessário que o Estado, no seu sentido amplo, se preocupe um pouco mais com políticas de ações afirmativas de inserção, porque o Estado tem mecanismos para isso, e não faz. O Estado considera isso também como um assunto secundário. Não é assunto secundário porque estamos tratando de vidas, e todas as vidas importam, vidas negras importam. Então, investir na questão da cultura, em divulgar mais em todos os meios, na comunicação. Há algum tempo atrás, uma grande emissora de TV passou a inserir assim, umas mensagens após cada comercial, a cada intervalo, falando da nocividade do racismo e dos mecanismos, né, de defesa que você pode usar. Aquilo lá foi trabalho nosso, trabalho do movimento, trabalho do Ministério Público. Ficou durante muito tempo isso. E foi por conta também de alguma coisa que eu não lembro exatamente agora o que aconteceu, que deu muita repercussão. Então, nós queremos isso, que tivesse uma maior inserção, porque se todos os comunicadores se preocupassem em fazer a observação de que todas as vidas têm o mesmo valor, que realmente todos somos iguais perante a lei, se a igualdade de oportunidade contemplasse a todos, nós diminuiríamos esse caos, nós teríamos uma sociedade mais humana, mais digna, mais humanitária. Agora, enquanto isso não vem, nós temos que nos valer dos mecanismos que nós temos. O Código Civil, que no artigo 10 e seguintes, ele fala do direito da personalidade e fala específico do nome. Então, você veja, quando é uma pessoa negra, os apelidos que são colocados.
E se a pessoa disser, não quero que me chame assim, tem que parar, que se não para é racismo, é discriminação e merece o processo sim. A Lei 7.716, que já falei, a 11.340, o nosso Código Penal, que tem vários institutos, né? A nossa Constituição, que tem vários incisos dedicados a isso, e essa nossa responsabilidade de estar conversando e chamando à reflexão essas questões tão dolorosas. Porque enquanto não se toca no assunto, está confortável para todo mundo. Quando você toca no assunto, quem nos ouve fala, nossa, é mesmo. E às vezes tem aqueles que falam, nossa, eu estava fazendo isso e não sabia que não podia. Então para com as brincadeiras, né? Brincadeiras entre aspas, porque ninguém gosta de ser tratado de maneira depreciativa. Bom, como você disse que nós estamos terminando, então teria Eu assim, queria, mais... eu queria lhe fazer uma proposta, se a senhora me Sim. permite. A gente tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder. O tema é importante e eu queria tomar a liberdade de lhe convidar para uma próxima live. A gente vê uma data, deixamos passar junho, vê uma data em julho, numa quarta-feira, e a gente continua tratando desse assunto. Se a senhora me permitir, eu ficaria feliz de a gente fazer uma segunda live em julho. Deixamos passar e marcamos uma data de julho. Pode ser? Pode, eu até sugiro assim, todas essas perguntas que chegaram para você, Eu vou que não vai encaminhar. dar para responder agora, você me manda que eu preparo a nossa conversa em cima delas. Tá. E quem mais quiser fazer pergunta também, pode mandar no meu direct, acho que é assim que chama. Me manda pelo Instagram que eu repasso para a doutora Carmen. Doutora Carmen, eu queria de coração lhe agradecer e dizer que, apesar de todo o ensinamento, todos nós brancos que estamos assistindo saímos com a obrigação de deixarmos de ser não racistas e passarmos a ser ativistas da igualdade racial. A gente tem que mudar a chave. Eu vi o Ricardo Sandi falando, Salvatore, Almilcar, várias pessoas falaram, toda a família Scavone, agradeço, a Beta, todo mundo que estava aí, Giovanni e Daniel. A gente precisa virar a chave e mudar a nossa postura passiva e passar a ser ativista da causa da igualdade. Essa é a minha propositura. Eu queria lhe agradecer, e aí a gente tem 3 minutos. Eu queria que a senhora, se quisesse fazer uma consideração final, e aí nos prestigiar, eu tenho feito o seguinte, que a gente vá até a live cair, o Instagram derruba, então a gente deixa cair. Se a senhora quiser nos brindar com a sua linda voz, para que a gente tenha ânimo de seguir e de acordar melhor amanhã, fica o meu agradecimento e a gratidão para todos que assistiram, que eu não falei o nome, e dizer que a gente foi brindado com uma das pessoas que eu conheço que melhor fala desse assunto. Parabéns. Então, obrigado. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, a participação, o interesse, e tenho certeza que a partir de hoje seremos pessoas mais combativas, né? Estaremos incrementando o batalhão da resistência positiva e movimento, que somos todos nós. Olha, temos 1 minuto e meio. Da terra. Oi? 1 minuto e meio. Poxa, verdade brota da terra. Do céu a justiça baixa o seu olhar sobre a terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Let us break bread together on our knees. Let us break bread together on our knees, on our knees. When I fall on my knees, if my face to bear I sin so, oh Lord, have mercy on me. De joelhos partamos nosso pão. De joelhos partamos nosso pão, nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos partamos nosso pão. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou
contemplando o nascer do sol. Senhor, tem pena de mim. Então, isto tocado é simplesmente magnífico.